E aí, pandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou Olivia Alves, esse é o canal lá do Pan. E hoje a gente vai falar sobre uma situação assim que me deixou bem desconfortável dentro da minha profissão. Não em si a profissão, entende? Mas um pouco mais com os profissionais da minha área. E meio que eu tinha criado uma ilusão na minha cabeça, devido ao núcleo em que eu me encontro dentro da minha profissão, de que as pessoas que são jornalistas, os comunicadores, eram mó mente pra frente, os novos comunicadores, né? Todo mundo assim, vamos lutar pelo Brasil, vamos a militância, entendeu? Abaixo a opressão, esse monte de coisa, sabe? Eu acabei descobrindo que não é bem assim o cenário atual. E eu descobri isso da pior forma possível. Eu estava em um grupo que era um grupo de desabafos de jornalistas. Inclusive, eu descobri esse grupo de desabafo a partir de um outro grupo, que era um grupo de fontes ou coisa do tipo. E sim, é muito comum jornalistas terem esses grupos, assim, que são pra compartilhar fontes, pra ajudar a indicar coisas do tipo, porque às vezes a gente tem que fazer pautas que precisam de profissionais muito específicos e que a gente não tem uma rede de contato, assim, tão grande, principalmente quem tá começando, pra conseguir essas fontes. Então a gente precisa desses grupos pra conseguir encontrar pessoas que possam apoiar. E esse grupo, às vezes, não é um grupo no WhatsApp, como era o que eu tava, com um monte de gente desconhecida. Às vezes esse grupo é um grupo que você tem no seu próprio trabalho e você vai lá e manda, gente, alguém conhece fulaninho, sei lá, se alguém conhece algum endócrino, alguém conhece alguma empresária que seja indígena, né? E aí tudo isso é utilizado aí pra você fazer uma reportagem mais próximo da adequação necessária sobre aquele assunto, pra você se aprofundar mais naquele assunto. Inclusive, eu tenho matérias que tiveram várias indicações, no meu caso não foi indicação de grupos, né? Eu tava num grupo desses e tava super divertido o grupo, porque tava todo mundo falando sobre experiências, um cara falando sobre a ética que ele tem, que às vezes a fonte acaba falando alguma coisa que acabaria se tornando meme, ele vai lá e escolhe cortar isso pra que a pessoa não seja prejudicada na vida pessoal dela. E eu acho que é importante ter essa troca de informações que a gente tinha naquele grupo, porque, cara, é muito importante a gente entender como o nosso trabalho afeta a vida das pessoas. E aí as pessoas estavam explanando lá, tipo, eu fiz tal coisa que acabou gerando isso foi positivo. Eu fiz tal coisa e acabou gerando isso. Eu nunca mais faria isso na minha vida. Isso foi muito interessante. Só que a administradora do grupo mandou uma publicação do Instagram, que é de um canal, é um site de notícias que ele é focado em notícias sobre diversidades. Então eles falam sobre povos originários, pessoas LGBTs. Eles têm na editoria pessoas trans que escrevem sobre o assunto. E aí a publicação falava sobre pessoas, mulheres, cis ou trans, pessoas com vagina e pessoas que procriam. E, meu, isso fez assim, ó, a menina fez um escândalo, não, porque pra mim não existe mulher de verdade, um puta discurso transfóbico lá que ela tava soltando. E aí ela falou, quem quiser debater que venha. Aí eu pensei, pelo menos abriu o debate, né? Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Eu entrei no grupo depois que já tava rolando essa discussão há um tempo. Então tudo isso foi o que eu li e eu nem, tipo, nem me envolvi. Eu só saí do grupo, porque eu falei, mano, tanta gente nojenta nesse grupo que eu fiquei, não quero. E aí, tipo, todo mundo que refutava, as mensagens eram apagadas e a pessoa era expulsa do grupo. Ou ela saía. Cadê a questão lá do, não, quem quiser argumentar que venha. Teve uma menina lá que ela expressou a revolta assim, que ela falou, eu não aguento mais mina branca que paga de feminista que na verdade só é excludente. Cara, a menina surtou. A dona do grupo, ela surtou. Sem falar que, assim, esse grupo ele já vinha com uma regra que era, é proibido discordar da administradora. Quando eu li essa regra, eu dei risada. Porque eu pensei, nossa, gracinha, tá fazendo piadinha, né? Um grupo de jornalistas em que ninguém pode refutar a administradora? Pelo amor de Deus, né? Obviamente que pra mim aquilo era uma piada. Então eu dei risada e continuei no grupo. Depois que eu vi aquele discurso, cara, eu saí do grupo. Eu saí do grupo não só com uma revolta, assim, tipo, pessoal, né? Talvez eu quisesse me expor mais ali, tipo, ter uma treta mais, mas uma revolta pessoal, porque eu vi que tinha pessoas trans no grupo, vi que todo mundo que tava refutando tava sendo expulso. Eu resolvi já sair de cara, porque eu não ia dar palco pra essa galera, porque qualquer argumentação que eu levasse lá ia virar pau. Mas eu resolvi pegar a publicação que tava e denunciar essa situação. Então eu fui na publicação que eles estavam julgando, joguei lá nos comentários, gente, eles estão fazendo uma campanha de linchamento virtual contra a página. Então, assim, todo esse hate aqui não é orgânico, tá? Eles estão jogando em grupos e estão incentivando a galera a vir xingar. É só isso, né? Tipo, e aí depois eu descobri que estavam jogando em vários grupos de rádio, ainda. E, cara, eu fiquei bem triste, assim, porque, assim, uma das coisas que a gente mais pauta no jornalismo atualmente, inclusive foi tema de um dos congressos de jornalismo. Não foi do congresso de jornalismo. É tipo um congresso que rola, só que é na Unisa, né? Foi essa questão da comunicação e diversidade. E aí, uma das questões que era abordada era o fato de que a gente tem jornalistas, a gente tem comunicadores, a gente tem pessoas
nesse meio. E essas pessoas, elas são preconceituosas, elas trazem preconceitos e isso vai ser expresso no texto delas. E aí, quando eu vejo um grupo que tem um monte de gente jovem, que são várias pessoas que acabaram de se formar, que são as pessoas que supostamente vão transformar o jornalismo agora nessa época, porque toda época do jornalismo tem uma transformação, essas transformações são feitas pelos jornalistas, obviamente. E ela já vem com esse pensamento conservador, esse pensamento machista, esse pensamento radfen. Pra mim, rad e machismo andar lado a lado, tá? Por mais que elas discordem, e por mais que qualquer pessoa possa discordar, eu acho que elas têm muito mais ligação com a direita extrema do que com os movimentos de esquerda. E o que mais me matou nessa discussão é que tinha um cara específico que eu vinha conversando com ele nesse grupo. Ele era gay, né? E eu pensei, LGBT, diversidade, vou fazer amizade, né? Eu gosto de ter mais contato com comunicadores LGBTs, porque é uma das áreas que eu mais escrevo. Então, quanto mais comunicadores LGBTs eu tiver por perto, mais matérias, assim, mais aprofundadas sobre o assunto, porque isso expande os contatos e tudo mais. E quando eu fui ver as mensagens, ele tava apoiando o discurso dela. Ele tava sendo altamente transfóbico, fazendo comentários extremamente nojentos sobre pessoas trans, sabe? E a publicação, ela falava sobre pessoas não binárias, sobre mulheres cis e trans, e pessoas que procriam, e pessoas não binárias, sabe? E ainda assim, sendo membro da comunidade, essa é uma coisa que me incomoda muito, o fato da comunidade gay achar que eles são a parte da comunidade, são separados, né? Ele é parte da comunidade e ele tava lá apoiando esse discurso. E ele tava lá apoiando o discurso da mina sulista que expulsou a mina preta que discordou dela, porque a mina que discordou dela era uma mina do movimento negro, e que tava lá levantando esse discurso radfen. Então, assim, são tantas camadas assim, de que aquilo me deixou com uma angústia que eu falei, mano, eu não posso ficar mais aqui. Não vou nem tentar, sabe? E sabe por que eu fico mais triste ainda? Explode minha tristeza na situação. É que muita gente não tem essa opção que eu tenho de sair daquele grupo. Porque é um grupo de muitos contatos. Então tem gente, por exemplo, pessoas trans, por sinal, que são as que mais têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Elas são as pessoas que vão precisar ficar naquele grupo porque elas precisam de contato, porque elas precisam de emprego. Porque aquelas pessoas daquele grupo são a rede de contato que é necessária pra se pá conseguir alguma oportunidade. Eu compartilhei no meu LinkedIn, foi no Dia das Mulheres, por sinal, um texto falando sobre uma vaga que eu vi, dava prioridade pra mulheres cis e trans, que tinha que ter experiência, que tinha que ter um curso específico. E aí eu expresso nessa publicação a minha indignação, porque eu acho que é muito, assim, quase que agressivo você exigir pra uma pessoa trans ter experiência em carteira, especificamente em carteira. Porque geralmente as empresas não querem contratar pessoas trans, principalmente se forem mulheres trans, porque homens trans, às vezes, assim, não tô falando que homens trans não sofrem, tá? Mas homens trans, eles meio que consideram desfeiem, não sei, eles meio que desvalorizam a ideia do trans, assim, no homem trans, mas na mulher trans não tem como fugir do estereótipo, sabe? Não tem como fugir do padrão. Então elas têm mais dificuldade de conseguir emprego. Eu vou pegar um exemplo muito pessoal, tá? Esse aqui é um exemplo do meu ciclo. Todos os meus amigos trans, menos um, têm emprego. Enquanto as minhas amigas que são trans, só uma tem emprego. Você entende que é um que não tem emprego pra uma que tem emprego? A diferença, assim, eu tô falando de uma pessoa que eu sou uma pessoa que tem muitos contatos com pessoas LGBT. São muitas camadas da sociedade que são ignoradas quando você coloca uma vaga com prioridade pra pessoas que possam ser trans ou pessoas cis, né, desde que sejam mulheres, e você pede ali que ela tenha experiência em carteira, que ela tenha um curso específico, além da formação dela. E eu conto também nessa publicação sobre uma colega que eu fiz num curso que eu fiz também aqui em São Paulo, que ela se descobriu trans quando tinha 30 anos, já era casada, tinha filhos antes disso, né? E aí, quando ela se descobriu trans, ela primeiro perdeu o matrimônio, a ex-mulher dela não quis continuar com o relacionamento, tudo bem, né? Só que ela também tirou o acesso dela aos filhos, o que deixa ela mal até hoje. E ela nunca mais conseguiu emprego. Ela tinha emprego em uma agência e ela foi demitida depois que se assumiu. Até hoje não conseguiu emprego registrado. Ela fez trabalhos e tudo mais, mas ela não conseguiu emprego em carteira. Então, assim, é uma realidade, assim, que bateu na minha cara que me deixou muito mal, sabe? Porque eu via no jornalismo, assim, tipo, uma galera tão, assim, aberta e tudo mais, mas aí eu noto que, na verdade, foi uma ilusão criada por mim mesma, talvez, porque eu trabalho na agência mural de jornalismo das periferias, em que são várias minorias que trabalham lá, que escrevem sobre as minorias, que falam sobre a desigualdade e que tem esse pensamento mais, assim, tipo, que temos que mudar mesmo, que temos que ter mais direitos, diferente das pessoas que trabalham na grande mídia. E quando eu olhei os comentários daquela publicação no Instagram, eu cheguei à conclusão
de que o jornalismo não é um jornalismo futurista. O nosso jornalismo atual, ele ainda tá aqui preso nos erros do jornalismo clássico, que é o erro de você escrever pra burguesia e não escrever pra população. E isso é foda, porque se a comunicação não muda, a sociedade não muda. Ou se a sociedade não muda, ela não muda a comunicação. Também tem isso também. A gente vê um aumento constante de coachings, de finanças ou coisas do tipo. Tudo isso é relacionado ao fato de que as pessoas estão consumindo isso. Se não tivesse, não ia ter esse tanto de curso de financeiros, de como ficar rico, sei lá, rezando uma mandala. Não ia ter esse monte de coaching por aí. Se não tivesse pessoas consumindo. E eu sei que a gente se ilude pela possibilidade de uma vida melhor, usando coisas que são mais simples. Mas a realidade é que se a sociedade não mudar, nossa vida não melhora. E eu vi um rap esses dias, que eu nem curto muito rap, mas esse daí, tipo, pegou bastante, que ele fala basicamente: eu não venci na vida se eu tenho um carro em que o cara que construiu o carro não pode ter esse carro. Eu não venci na vida quando eu tiver uma casa e as pessoas que construíram essa casa não podem ter uma casa. Então é isso, entendeu? A gente não venceu o capitalismo, a gente não venceu o sistema, a gente não venceu em nada, enquanto todas as outras pessoas que fizeram parte da produção disso que a gente consome não venceram também. Eu não venci na vida quando a pessoa que tá assistindo o meu vídeo não consegue comprar um celular que nem o meu. Tem uma gama da população enorme que não tem acesso à educação e tem uma área da população enorme que não consegue emprego e que tudo no mundo vai dificultar. E isso não tô falando só de pessoas trans. Tô falando de pessoas pretas, tô falando de pessoas gordas, tô falando de pessoas indígenas, tô falando de pessoas de etnias variadas e que não têm o privilégio que traz a classe dominante. Eu acho que se eu falar mais sobre isso, a gente vai ficar mais uns 20 minutos aqui, então vou fechar o vídeo por aqui. Obrigada por assistir até aqui. Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo. Se você gostou desse vídeo também, você pode dar um like ou então um dislike. Apoia o canal, manda um pix pra nós. O pix é pixadopan@gmail.com. Eu preciso desse apoio de vocês pra conseguir manter o canal. Ativa as notificações pra você não perder nada. Comenta aí, manifesto pansexual. Não, mentira. Comenta aí, transsupremacia. É isso aí, a gente vai aqui a supremacia trans agora. Nós seremos seus guerreiros, pessoas trans. Cansada.